Muitas das vezes a gente tira o foco da onde é que a gente deveria estar olhando, que é para Deus, não para o homem. Moisés estava lá. E o homem, em vez de saber que eles estavam sendo guiados por Deus, não, eles queriam uma coisa para eles ver, palpável. E nós sabemos que nós não podemos ver Deus, nós sabemos de ouvir. E de ouvir, eles tinham ouvido, mas eles queriam o palpável. E como que o palpável, o que você pode ver, ele é real. Ele faz alguma coisa por você. Não faz. Por isso que Moisés fez eles pegar aquilo ali e comer para eles saberem que aquele ali não era real. Aquele ali você pode derreter, até mesmo comer ele, e ele não vai te fazer nada. Ele não vai te livrar nem disso, porque ele não é o Senhor. Ele não é o Deus verdadeiro. Então não é Ele sobre o explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, entre em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus. Quero te agradecer, Senhor, pela entrada de mais um mês, Senhor, pelo mês de fevereiro, Senhor. Que esse mês venha a ser um mês de bênção na vida de cada irmão, Pai, de cada irmã, de cada filho, de cada família, Senhor. Está diante de ti, Senhor, que tenho te buscado, te adorado, louvado e bendizendo seu nome, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas sabemos também, Senhor, que há a excelência da sabedoria que dá vida ao seu possuidor. Então, Senhor, continua nos abençoando, continua nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor. Abençoa, Pai, os participantes desse devocional, abre a nossa mente, revela, Senhor, dentro da tua palavra aquilo que está oculto ao nosso entendimento, para que possamos compreender todos os dias, Pai, o que o Senhor pretende, o que o Senhor quer de nós, Pai, para que possamos ser felizes, Senhor, aqui na terra, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que sem Ti nada somos, nada podemos e nada temos, Senhor. O Senhor é que está na frente de todas as coisas, Pai. Abençoa as nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 32. O bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quando a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E eles os tomou das suas mãos e formou o ouro com um barril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito? E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregou e disse: Amanhã será a festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, te tem corrompido. E depressa, sem ter desviado do caminho que lhes tinha ordenado, fizeram para si um bezerro de fundição. E perante eles se inclinaram e sacrificaram-lhe. E disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que o povo obstinado
Tenho visto este povo, e este povo um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: Para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Torna-te a ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te, Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multipliquei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente? Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho da sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpidas nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam em ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito, e queimou no fogo, moendo, até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés, e este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-mo e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. Quando eu estava lendo essa passagem aqui, e estava pesquisando, né? Olhando algumas coisas, eu vi assim a desculpa, né, de Arão. Neste momento aqui, Arão estava dando uma desculpa, porque Moisés, tipo, confrontou, né, nesta hora, perguntando para ele por que ele tinha feito aquilo ali, né? Por que ele fez aquilo para que trouxesse tamanho pecado? Porque, querendo ou não, o povo, ele pediu, né? O povo, ele pode ter ali, como é que fala? Falou assim com pressão, né? Teve uma pressão, como a gente comentou aqui no sábado, teve uma pressão psicológica em cima de Arão, para Arão poder fazer aquele bezerro. Mas quem fez o bezerro foi Arão, né? E todo o povo ali adorou, assim também como Arão. Eu acho que Arão também estava igual o povo, porque ele poderia falar várias coisas ao povo, né? Não, vamos esperar, já teve isso outras vezes, porque não tinha sido a primeira vez que Moisés tinha subido ao monte para falar com Deus.
certo que foi a primeira vez que ele tinha passado tanto tempo, né? 40 dias. Mas, aproximadamente, segundo os historiadores, essa era a sexta vez que Moisés subia no monte para falar com Deus. Porém, teve essa certa demora. Então, o próprio Arão aqui, no meu entendimento, ele também estava desacreditado. E dessa vez, Arão não subiu, né? Às vezes ele subia também com Moisés e ficava numa parte, né? Mas dessa vez, quem foi com ele foi Josué. Porque Deus já estava colocando Josué para aprender, né? Para ser o sucessor de Moisés, como bem lá na frente a gente vai ver que Josué vira o sucessor de Moisés, né? E aqui quando Moisés ele desceu ali do monte, que ele viu aquelas danças que nós vimos que eram danças, né, de rituais sexuais, erotismos, prostituição, ele se irou muito. Ele se irou e deixou, e ele transpassou aquela ira dele, né? Quebrando as tábuas do testemunho, que onde estavam escritos os 10 mandamentos, que Deus tinha escrito e tinha dado para ele levar para o povo, né? Com o próprio dedo dele. E Moisés, ele acabou quebrando essa tábua. Eu estava pesquisando aqui, simbolizou a quebra de aliança por parte do povo. Porque o povo ele tinha quebrado a aliança que Deus tinha feito com eles, né? Como a gente leu, querendo ou não, a gente vai lendo e a gente tem que retroceder um pouquinho para quem está aqui, para quem vai ouvir entender, né? Foi criada uma aliança e Deus falou muitas coisas, né, ao povo, e o povo disse que eles iam fazer. Mas quando eles não souberam esperar o tempo que Moisés estava no monte, eles foram lá, quebraram o primeiro testamento e pediram para fazer um ídolo de ouro, né? Que na verdade o molde do bezerro quem fez foi Arão. Mas eles queriam um ídolo, não importava o que era. Eles queriam um ídolo que eles pudessem ver. Porque Deus a gente não pode ver. Deus a gente só pode sentir. Mas naquela época, o que eles viram também foi uma coisa impressionante, né? Eles ouviram a voz de Deus em cima ali do monte, sobre uma nuvem, e mesmo assim eles acabaram querendo ver um ídolo. Então falaram com Arão, Arão foi lá e pediu, né, os utensílios de ouro, né? E Moisés pegou com raiva, né? Com raiva, com a ira, fez o quê? Pegou o bezerro de ouro, né? E queimou e triturou e espargiu, né? Como diz aqui na minha tradução, mas espalhou sobre a água. Quando ele espalhou sobre a água, ele fez o povo beber daquela água com ouro, né? Fez o povo beber em sinal de quê? Cadê? De punição. Em sinal de punição do pecado dele, né? Pela idolatria. Então Moisés transformou em pó aquele bezerro e fez o povo beber, para o povo saber que aquela atitude, né, estava sendo errada e ela estava simbolizando a humilhação, a destruição do ídolo construído pelos israelitas, né? E aí eu falei aqui, né, da desculpa de Arão. Arão aqui a gente não vê que ele também bebeu, né? Aqui a Bíblia não fala se ele também bebeu dessa água, se Moisés, né, fez isso também. Mas aqui a Bíblia ela não vai nos dizer. Mas Arão ele estava querendo colocar toda a culpa no povo. Quando Moisés disse aqui, né, mais uma vez vou voltar no verso 21,
E Moisés disse a Arão: que tem feito este povo? Que sobre ele trouxeste tamanho pecado. Ele estava fazendo uma pergunta para Arão. Aí Arão disse, né? Não se acenda a ira do meu senhor. Do senhor que ele estava dizendo que era Moisés, porque aqui estava em letra minúscula, né? Não se acenda a ira do meu senhor, que era, ele estava falando com Moisés. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Então ele estava botando ali a culpa no povo, sendo que ele também tinha culpa, porque foi ele que fez. Né? A gente vê em muitas situações quando há um assassinato, um exemplo. Há um assassinato. Eu quero matar alguém, porém eu não quero matar com minhas próprias mãos. Então eu mando alguém ir fazer o trabalho para mim, ou pago, e aí a pessoa vai lá e faz. Quem é que está errado? É só quem mandou? Não, são os dois. Tanto que foi o mandante, tanto que foi o que completou aquele ato ali, né? Do assassinato. Então, do mesmo jeito que o povo ele estava errado, Arão também estava errado. Porque Arão fez. E Arão também, ele não estava tendo, pelo meu entendimento, pelas palavras que eu já li, ele não estava tendo essa confiança que Moisés iria voltar. Então, o povo, então, né, me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, esse homem que nos tirou do Egito. Aí, então, eu lhe disse, olha a simplicidade de Arão aqui, né? Então, eu lhe disse, quem tem ouro, arranque-o e deram-me. E eu lancei no fogo e saiu o vestido. Então, aqui havia uma simplicidade para ele, porém, ele queria arranjar uma desculpa e colocar a culpa no povo para ele também não sair de errado na história, né? Sendo que foi ele que criou aqui o bezerro de ouro. Amém. Aqui eu estava analisando aqui, né? Por que que Moisés moeu aquele bezerro, né? E fez o povo beber, né? E aí algumas reflexões que trouxeram aqui foi interessante, porque primeiro para mostrar ao povo que aquele ídolo, né? Aquele bezerro, ele poderia ser reduzido a pó, né? E um Deus de verdade, isso não é possível, né? Então, para mostrar pro povo né, que aquilo não era nada, né? Que aquilo, né, era em vão, né? E outra coisa também que eu achei interessante aqui é sobre o pecado, né? Sobre é, mostrar que o pecado é, aqui, ó, o ouro misturado com a cinza e água, né? Ele não é agradável, não é bonito, não é doce, né? Mas a idolatria, a princípio, ela prometeu segurança, alegria, festa, mas o resultado do pecado é a amargura, né? É humilhação e constrangimento. E é interessante, né? Porque a gente pode levar isso para várias outras situações, né? Porque o prazer do pecado ele é curto, né? Do vinho velho ali, né? Mas o gosto que fica, não, né? E traz amargura, traz tristeza, né? Traz constrangimento para a gente, né? Achei, achei interessante aqui. E nesse caso aqui, nessa situação, o povo deve ter sentido muita vergonha, né? Muita vergonha, porque Moisés voltou, né? E exortou o povo ali de uma maneira, né, muito forte, inclusive Arão ali, né? E aí Arão teve uma atitude aqui, como você comentou, né? Comum, né? De nós, seres humanos, né? De não assumirmos as nossas culpas, né? Nossas fraquezas, né? É muito natural a gente identificar um culpado, né? Para justificar os nossos erros, né? É importante esses ensinamentos, né? Porque quanto mais rápido a gente consegue olhar para a gente mesmo e falar, não, a culpa foi minha, né?
mais tempo a gente atravessa, né? O que a gente precisa atravessar, né? O nosso deserto, né? E é de reconhecer as nossas fraquezas, os nossos erros, né? Muitas vezes a gente fica dando voltas e aí causando mais intriga, né? Causando mais situação de constrangimento, né? O gosto do pecado vai aumentando, a amargura dele, né? Então, mais rápido a gente olha para a gente mesmo, né? Para dentro do nosso coração e tentar procurar não no outro, mas na gente, né? É melhor, né? Para a gente sair dessa situação, né? Ontem eu passei por uma situação bem. Ontem foi um dia muito difícil para mim, sabe? Logo quando eu acordei de manhã, minha esposa, eu nem abri o olho direito, minha esposa veio falar pra mim que minha filha queria ir numa outra igreja, ela não queria ir na igreja que a gente tá indo, né? Ela queria ir numa outra igreja. E aí eu falei, não, ela vai na igreja que ela tá indo, né? A igreja começou agora esse ano, né? O estudo dominical ali, era a terceira semana ali, né? E ela vai lá, né? Naquela igreja que ela tá indo agora. E aí começou uma contenda ali, eu comecei a ficar irritado ali, bravo, porque, né, é, eu queria que a gente estivesse seguindo ali, né, com as crianças ali na igreja que a gente, né, foi tão difícil a gente encontrar um lugar para a gente estar ali congregando ali. E, e aquilo me entristeceu muito, sabe? Depois fui para a igreja com eles, eu nem quis nem ficar. Meu filho, ele tá indo mais tarde, no outro horário, com os jovens, né? Amém. E aí eu deixei minha esposa e a minha filha lá na igreja. Eu tava tão perturbado que eu falei, olha, eu não vou entrar hoje. Vão vocês, né? Eu não vou entrar. Eu voltei para casa, entrei no quarto e, nossa, eu fiquei orando, sabe? Fui orar e pedir para Deus para que Ele me revelasse, sabe? O que tava acontecendo comigo ali, né? E, e que Ele realmente pudesse, né? Que eu pudesse enxergar o que eu precisava. E aí fiquei uns 10, 15 minutos ali, eu voltei no carro e voltei para a igreja. E quando eu cheguei na igreja ali, o pastor trouxe uma palavra muito forte ali, né, de a gente a gente aprender a amar as pessoas, sabe? Porque muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, né? A gente quer impor as coisas para as pessoas da forma que a gente acha que é o correto e a gente esquece de amar. E o amar é a gente parar para ouvir, sabe? Parar para escutar a pessoa, parar para se doar mesmo para o próximo, sabe? Não simplesmente a gente traçar um plano e falar agora tá tudo certo, agora é só cada um executar o plano da forma que eu planejei aqui e vai dar certo, né? E a gente fica tão preocupado com o resultado final, né? E a gente não dá atenção pro principal, né? Que é o trajeto, né? Que é realmente estar ali presente com a pessoa, estar ali presente com paciência e deixar a pessoa falar, deixa a pessoa mostrar que realmente você ama a pessoa, né? Não só conduzir de acordo com os seus planos, mas deixar Deus fazer, né? Confiar nele que ele vai fazer se não for aqui, se não for ali, né? Mas amar, né? Amar, realmente deixar a pessoa, sei lá, se tem a ver com o capítulo ou não, mas Fábio, a gente, a gente fica muito triste porque a gente, no caso aqui, Moisés já tinha até intercedido pelo povo, né? Porque ele não viu. Foi Deus que falou para ele, ó, teu povo se corrompeu. Ele não viu, ele ouviu de Deus. Então ele até intercedeu pelo povo. Mas quando ele chegou lá, ele viu, nossa, ele ficou transformado, ficou irado. A natureza humana é assim, a gente
É aquilo que aconteceu com você aí. Você tem sua família, seus filhos, sua esposa. Você quer congregar todo mundo junto, você quer estar ali. Mas filhos é igual passarinho. Cresce, quer voar, sabe? Não tem como a gente segurar. E só nos resta ter paciência e orar a Deus como você fez, procurar compreendê-los. É bom a gente ter ao lado da gente, né? É bom. É o que o pai e a mãe sempre quer, ter os filhos sempre a seu lado. Mas é aquilo que eu falei para você agora. Filho é igual pássaro, cresce, quer voar. E a própria palavra diz que o filho deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só pessoa, né? A gente tem que ter muita paciência, muita paciência. Então, o que aconteceu aqui com Moisés, ele ficou iradíssimo quando ele viu aquele bezerro de ouro, ele caiu em si, ele ficou tão irado, mas tão irado, ele não teve paciência para nada. A primeira coisa que ele fez foi quebrar a pedra. Ele quebrou, jogou as pedras no chão e rebentou tudo. Quer dizer, a gente começa a analisar que o irmão dele deixou-se convencer pelo povo, né? Não teve autoridade, não teve paciência também, deixou-se corromper, deixou-se seduzir pela vontade do povo. E fizeram uma coisa que Deus abomina, que é ídolos. Deus abomina. Então, às vezes, trazendo para o dia de hoje, nosso Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Nós precisamos pensar direitinho e refletir o que nós estamos fazendo, o que nós estamos agindo, a maneira que estamos nos comportando. Eu, por exemplo, aqui, eu vivo assim um dilema muito sério na igreja, né? Porque a maioria da liderança, a maioria da liderança pensa de um jeito, e alguns, como eu, pensam de outra forma, politicamente falando. E isso tem causado, assim, uma certa... Não tem hoje, viu, Fábio? Sinceramente, aqui no Brasil hoje não tem como ser como antes. A política aqui entrou na igreja, assim, de tal maneira que parece que dividiu os irmãos politicamente. Então tá um caso sério. Tá de tal maneira que às vezes dá vontade de falar, sabe uma coisa, eu vou sair fora. Não dá para continuar junto. Então é complicado. Só Deus na causa. Só Deus na causa. Mas é o que nós precisamos pensar e analisar. Nós temos que olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Esquecer essas coisas, essa diferença, porque a partir do momento que nós deixamos que essas coisas entrem na nossa cabeça, nós estamos criando algo maior do que já veio. Porque o melhor para nós já veio. Não vai vir mais. Não tem coisa melhor. Já veio. Foi há 2026 anos atrás, quando ele veio. Foi a coisa melhor que existiu nesse mundo. Não vai ter coisa melhor. E às vezes a gente fica criando obstáculos, né? E
que esses obstáculos é que nos impede de nos aproximarmos de Deus. Mas está acontecendo isso. Está acontecendo. E é grave, muito grave. E aqui a palavra do Senhor fala, né? Eles corromperam, eles não tiveram paciência. Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este. Moisés, a estes homens que nos tirou da terra do Egito. E Arão não pensou duas vezes, deixou-se persuadir. Arranquem ouro e derem, lancei no fogo. E saiu este bezerro. Meu Deus do céu. Complicado. Paciência. É isso que você fez. Você voltou para casa, orou e depois voltou para a igreja. Ainda bem que a igreja é pertinho aí, né, Fábio? A igreja fica perto da sua casa. Que bom. Deu tempo de você ouvir a palavra, né? Porque Deus fala com a gente, né, varão? Deus fala. É isso aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Está com oportunidade. Bom dia. Bom dia, Ruth. Tudo bem? Então, o Moisés, ele era o líder, lá com o presidente. Lá, se a gente for olhar pelo lado político, e eu sinto muito, seu Mário, que isso possa estar acontecendo dentro da sua igreja, porque não deveria, porque a política não deveria misturar dentro do santuário, principalmente, porque nós sabemos que isso gera muita confusão, então a igreja deveria ser um campo neutro, e não deveria estar passando assim, mas esquece isso, e então, igual Moisés era um líder, e o líder ausentou por alguns dias, e o povo começa a não saber o que, que o líder está planejando, o que será o próximo passo, mas de verdade eles não deveriam estar na situação que eles estavam, porque Moisés, quando subiu, ele deixou o que eles deveriam fazer. Ele falou como eles deveriam ficar e esperar. Só que às vezes nós não temos paciência para esperar. Igualzinho quando você pede para Deus algo, igual quando Daniel fez, pediu, Deus deu, mas levou 21 dias para chegar aquela coisa que ele pediu na mão dele, porque tem o processo muitas vezes é impedido de chegar a você rápido. Então, Moisés estava lá recebendo para trazer para o povo e eles não esperaram o processo da benção deles para chegar. Então, eles adiantaram e deveriam ter perdido a benção deles, mas ainda assim, ainda foram abençoados ainda. Então, muitas das vezes a gente tira o foco da onde é que a gente deveria estar olhando, que é para Deus, não para o homem, que nós devemos seguir Deus e não o homem. Moisés estava lá, e o homem, em vez de saber que eles estavam sendo guiados por Deus, não, eles queriam uma coisa para eles ver, palpável. E nós sabemos que nós não podemos ver Deus, nós sabemos de ouvir. E de ouvir, eles tinham ouvido, mas eles queriam o palpável. Eles queriam ver. E como que o palpável, o que você pode ver, ele é real. Ele faz alguma coisa por você. Não faz. Por isso que Moisés, igual o Fábio falou, fez eles pegar aquilo ali e comer para eles saberem que aquele ali não era real. Aquele ali você pode derreter, até mesmo comer ele.
E ele não vai te fazer nada, ele não vai te livrar nem disso, porque ele não é o Senhor, ele não é o Deus verdadeiro. É, e quanto a você, Fábio, da sua situação, as crianças hoje têm a mente mais fácil para ser dominada pelo inimigo. E o inimigo, uma vez que você achou um lugar bom, ele sabe que você achou esse lugar bom. Esse lugar que está falando de Deus para você, para sua família, trazendo. E o inimigo ele vai minar a mente daquele que tiver mais desapercebido. E no caso, ele usou a sua filha, que foi para ele o alvo mais fácil. Então, o que esse pastor te falou é a coisa mais correta de fazer. O amor transforma tudo. O amor muda tudo. Por causa do seu amor por ela e da sua sabedoria que Deus vai te dar, você vai conseguir colocar no coração dela e mostrar para ela que ela é um lugar bom para vocês. Porque você é a pessoa que tem mais sabedoria, que tem mais ligado com Deus para perguntar. Mas também não podemos deixar de acreditar que ela não tem esse ligamento com Deus também. E o que eu sugiro a você, chama ela com amor e fala: filha, por que que você não quer ir mais naquela igreja? Qual é o motivo? Porque por sermos adolescentes, você sabe que é diferente. Um adolescente gosta de provocar o outro, gosta de tirar o outro do sério, pode ter tirado sarro dela de alguma coisa, de algum jeito que ela é, entendeu? Tem bullying de crianças até dentro da igreja. Então pode ter acontecido alguma coisa e entristeceu ela e ela não quis voltar. Então, se você perguntar, vai ser fácil você ajudar ela a entender que as pessoas não fazem a igreja a mim. Nós somos a igreja, mas não é porque as pessoas erram que a gente precisa mudar. Porque Deus está lá e vai falar com você de qualquer forma. Mas as pessoas vão estar lá para tirar você de lá, para tirar você da presença de Deus, ou mesmo para o seu Mário. As pessoas estão se confundindo, falando de política, para tirar vocês do alvo, que é Jesus, entendeu? Vocês deveriam ir para a palavra e ver que Deus não divide igreja. Deus não divide o povo dele. Se está havendo isso, é porque está faltando Deus aí. Entendeu? Então é isso que eu tinha para falar. Antes de continuar, né, Fábio? Eu quero dizer que eu passo pela essa mesma situação sua, né? Porque eu congrego já há 10 anos nessa igreja, né? Pentecostal. E minha filha também, ela foi criada, né? Nessa igreja. E agora ela tá com 13 anos, então ela não quer mais estar aqui nessa igreja. Só que assim, tudo tem um acordo, né? Não que você vai deixar, claro que você não pode deixar eles de estar na igreja, ouvindo a palavra, mesmo que eles não queiram, né? Mesmo que eles não queiram. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque se eu estou aqui hoje, foi porque eu fui para a igreja sem eu querer. Eu estava lá sem eu querer, chateada, mas eu estava ouvindo a palavra. Então, isso aqui não pode deixar de estar na igreja, né? Ouvindo a palavra de Deus. Porém, tudo tem um acordo, né? Esses dias minha filha me pediu para ir para outra igreja. Aí eu conversei direitinho, deixei ela ir. Porém, no dia de culto aqui, ela tem que ir comigo. Então, a gente faz aquele acordo e vê o que vai se encaixando. Porque, querendo ou não, ela quer ir para a igreja. Ela não quer ir, não está pedindo para ir para a festa, para ir para outro lugar. E você também pode levar e buscar e ver como é que está sendo, porque muitas vezes, como a Ruth falou, né, tem que haver a conversa e muitas vezes há uma pressão psicológica dentro onde a pessoa está passando, porque às vezes a amizade ela leva a muitas coisas, né? Como aqui minha filha, ela não quer assim ter amizade com as pessoas, tem muitos que são mais velhos, então ela não vê aquele acesso à idade dela.
E essa outra congregação, né, que é a CIB, é uma igreja, tem até no YouTube o canal dela e tudo mais, que é a Segunda Igreja Batista, ela tem culto de jovens, se chama Rios, e sempre eles trazem cantores, né, gospel, famoso, vai ter até um evento aqui que ela quer ir, e aí eu vou deixar ela ir, porque é um evento evangélico, tá ali no meio, né, de pessoas, né, que tá adorando Jesus também. Porque, como eu não sei se eu falei aqui, mas já falei para umas pessoas, né, que placa de igreja, ela não vai salvar a gente. Você está se sentindo bem, mas ela não está se sentindo bem nesse local. Porém, você não vai deixar de levar ela. Faz um acordo, né? Faz um acordo, ó, tá bom, vou deixar você ir visitar. Porém, tal dia, você tem que estar comigo lá. Você tem que estar com a nossa família lá. Então, tudo acho que gera um acordo. O pai e a mãe, ele tem autoridade maior, sim. E os filhos, eles têm que respeitar. Mas chega uma certa idade que a gente tem que conversar mais, né? Tem que conversar, como a Ruth falou, ver o que está acontecendo para a gente se alinhar e não ficar assim também, né? Estressado, que às vezes realmente a gente se estressa e para a gente não se irar, a gente tem que recuar, né? Possa ser que se Moisés ele recuasse naquela hora e parasse, ó, Deus me avisou o que estava acontecendo lá embaixo. Mas eu vim, né? E quando cheguei aqui, vi essa situação toda e fui lá e quebrei. Porque ele pagou o preço por ele quebrar, né? As tábuas do testemunho, a gente vai ver mais na frente. Ele teve que pagar o preço. Então foi ruim para ele também. O povo que pecou e ele que quebrou. Né? Então a gente hoje tem que pedir muita direção para Deus. Eu não sou uma das melhores, né? Mas eu aprendi na marra, porque a gente aprende na marra. Quando a gente pede paciência, a gente pede mansidão, Deus não dá mansidão, não. Ele vai deixar a gente passar pela prova, vai deixar a gente passar pelas lutas, para ver como é que a gente vai se posicionar naquela situação, porque comigo foi assim. Então, cada dia mais a gente vai aprendendo, né? Com a palavra de Deus. Do 25. Moisés manda matar os israelitas, ou manda matar os idólatras. E vendo Moisés que o povo estava descido, porque Arão o havia descido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi e disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai a tornar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um o seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão. E isto para ele vos dar hoje bênção. Essa parte aqui é bastante forte, né? Porque morreram pessoas aqui. E a gente vê aqui a ira de Moisés. Porque quando Moisés, como o seu Mário falou, né? Quando ele não estava vendo o que estava acontecendo, ele foi lá e pediu para o Senhor não fazer nada, né? Com o povo. Ele pediu. Mas quando chegou aqui, que ele viu realmente o que o povo estava fazendo, ele deixou que sua ira viesse à tona.
E ele queria saber, né, quem era dele e quem não era. E aí Arão aqui faz um algo, né, que eu acho que ele deveria ter feito até consigo mesmo. Como eu falei, porque ele também era o errado. Então ele fez ali, né, o povo se despir para vergonha, né? Para vergonha do que eles tinham feito, do pecado deles, né? Da adoração deles a outros deuses. E aí Moisés falou, né? Reuniu o povo ali e disse ao povo quem era com ele. No caso, quem queria realmente, né? Se quem queria realmente se arrepender, né? Daquilo que tinha feito. Porque aqui fala o povo, mas generaliza todo o povo, que todo o povo estava adorando. Então, possa ser que também os filhos de Levi tinham adorado aquele bezerro de ouro, né? Aqui não está fazendo uma separação. Então, Moisés disse para o povo, né? Quem era com ele? Quem era com o Senhor? Quem é do Senhor? Vem a mim. E aí, só os que se ajuntaram foram os filhos de Levi, né? Que lá na frente vai ter até também essa tribo, né? Ou também, lá na frente não. Teve uns capítulos anteriores que fala sobre as divisões, né? Das tribos. E teve essa tribo de Levi. Não sei, né? Não vou citar aqui o capítulo e o versículo, porque acabei não pesquisando, me veio aqui agora na mente, né? E aí os filhos de Levi se ajuntaram a Moisés, e aí Moisés disse para matar, né? Todos os idólatras, os que idolatraram, né? Aquele bezerro e queriam continuar ali idolatrando, né? E aí mandou matar todos. Poderia ser irmão, poderia ser filho, poderia ser quem fosse, que eram para eles matar, que eram para eles aniquilar, né? Ali. E foram quem, né? Foram 3.000 homens que morreram ali naquele dia, naquele arraial. Porém, aquilo ali era para ser um exemplo, né? Um exemplo para que os outros também não viessem fazer de novo. A gente vê muito isso na Bíblia, né? A gente vê muito essa questão de quando a pessoa faz o erro, que ela paga, né, por aquilo, é para que venha ter exemplo para outras pessoas não fazer o mesmo erro, né? Não fazer aquilo. Então, isso aqui gerou, né, um exemplo para que aquele povo, o restante, né, os que ficaram vivos, não tomasse essa mesma decisão, né, que era a idolatria, a desobediência, que foi um pouco difícil, né, do povo entender, porque o povo pecou mais e mais, muito mais, né, ao longo da história bíblica, né, porque se a gente for ver, o povo nunca deixou de ser desobediente. Tem uns que realmente, né, como aqui aconteceu, tem uns que realmente se voltou mais para o Senhor e outros que, infelizmente, deixaram a desejar, então vieram a morrer, né? Moisés veio a fazer isso e pediu, né, para que eles se consagrasse, né, naquele dia, as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um, né, o verso 29, cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão. E isto para ele vos dará hoje bênção. Então ele estava fazendo isso para mostrar, né, ao povo o erro que o povo estava fazendo e o que eles tinham que passar, né, por este erro. Pode ler o restante, Tamires, e aí depois a gente abre para E
para dar tempo de a gente terminar hoje o capítulo. Uhum. Uhum. Moisés intercede pelo povo. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor porventura, farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, se este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro, agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me. Peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor: Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Amém? Olha, Deus abomina o pecado, Fábio. Deus não olha o pecado, é abominável a Deus. A traição, a traição é terrível. A infidelidade, sabe? Você vê que Deus fez tanto por aquele povo, fez tanto. E eu não vou dizer aquele povo, Deus faz tanto por nós. A gente não vê o que Deus faz. É pouco que nós percebemos que Deus faz. E o povo aí não adora esse Deus. O povo se esquece de Deus e ignora Deus. E isso machuca, né? É como um pai tem seus filhos, gosta dos filhos e os filhos os maltratam, se rebelam, e, né? E isso é lamentável. Por quê? É aquilo que a Tamires falou. O povo vive pecando, o povo é rebelde, o povo, sabe, é complicado. É aquilo que Paulo falou, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não devo fazer, esse faço. Então, Deus, nesse tempo todo que viveu, que o povo estabeleceu o povo na terra, ele viu, pô, ele percebe, ele viu que o povo, a tendência do ser humano é no erro. Quando ele pediu para Noé construir a arca, é porque a maldade do ser humano cheirava mal aos olhos de Deus, às narinas de Deus. Então ele resolveu acabar com a humanidade. E depois deu uma oportunidade novamente para que esse povo crescesse, multiplicasse, mas continuou a maldade do povo. Tantas guerras, tantas destruição, tanta maldade. As leis foram colocadas aí, ó. Mas e aí? Jesus Cristo veio para mudar, para fazer se cumprir a palavra de Deus. E o que fizeram com ele? Sacrificaram-no. Sacrificaram-no. Mataram ele na cruz, cuspiram, bateram, colocaram uma cruz de espinho, uma coroa de espinho na cabeça dele. Que é isso? Como o ser humano é maldoso. Que coisa, né? E a gente percebe aqui, ó, que o que aconteceu com Moisés logo em seguida, aqueles que forem, ele mesmo fala, quem é do Senhor, vem a mim.
Naquele momento se ajuntaram a ele os filhos de Levi e disse-lhes: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai a tornai pelo arraial da porta e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do povo naquele dia 3.000. 3.000. Imagina só. Novamente, Moisés intercede pelo povo. Essa parte que nós lemos agora por último. Vós pecaste, grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado? Olha, Senhor, este povo pecou pecado grande, fazendo para si Deus de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, o teu livro que tem escrito. Quer dizer, ele ali, ele ficou numa posição assim que ele chegou a esse ponto. Então fala o seguinte, ó, ou o Senhor perdoa o seu pecado, então risca-me do livro que tem escrito o meu nome. Moisés se colocou na frente, né, meu? E disse: vai, pois agora conduz este povo para onde que tenho dito, eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Porque nem foram todos que fizeram o bezerro, sabe? A gente pode perceber aqui que não foram todos, mas foi uma porção deles, né? E assim que é, varão. Isso aqui, tá escrito aqui para a gente prestar atenção e a gente se desviar do pecado. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E o pecado vive à porta. Nosso inimigo, a palavra do Senhor diz que ele está ao derredor, né? Tentando nos tragar. Nós temos que fugir. E é aqui, ó. É aqui que a gente foge. É lendo a palavra, meditando nela e vendo que todo dia a gente erra. Pequenininho, um pouquinho maior, maior. E a gente vai se acertando, né? Vai se acertando com Deus. Porque a grande verdade, Fábio, é que Deus não quer que nenhuma alma sequer se perca, mas que todos se arrependam e tenham conhecimento da verdade. Então, não vamos ficar tristes, nem aborrecidos, nem desesperançoso, não. Ele nos ama. Ele nos ama. Nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por amor de nós. Ele nos ama. Aqui nesse trecho aqui, eu queria só comentar, porque ele vem confrontar depois, né, alinhar com o que Deus colocou depois lá na frente, porque na hora que Moisés, né, fala ali, quem é do Senhor, vem até a mim, né, foram os levitas, né, que foram para o lado de Moisés. Então, os levitas são os que serão depois, né, consagrados para cuidar do templo, para cuidar depois do tabernáculo, né? Então, foram os levitas os primeiros a reconhecerem ali, né, que aquilo era um erro, né, e se aproximar e ir para o lado né, de Deus, né? E quando Moisés fala ali para matar as pessoas, era para matar aqueles do qual não tinham se arrependido, para quem, né, para aqueles que ficaram do outro lado ainda, aqueles que não reconheceram, não se arrependeram do erro ali que tinham cometido. E quando fala que é para matar o pai, o vizinho ali, é justamente para que o pecado ele fosse tirado, né, mesmo se fosse de dentro da família, para que não tivesse, né, cobertura nenhuma sobre o outro, né, Sim, para que realmente limpasse, né, entre o povo ali aqueles idólatras, né, aqueles os quais tinham traído a Deus e não tivessem se arrependido, né. Então, justamente isso aqui que traz quando fala para matar, né, matar o vizinho, matar o familiar, é justamente para que não tivesse, né, não sobrasse
nenhum idólatra ali entre o povo, né? Aqui na frente, mais adiante, a gente vê depois que me impressiona bastante, porque depois Moisés volta, né, para conversar com Deus, e ele fala ali, né, é, que para que Deus tirasse ele, né, risca meu nome, né, aqui, ó, agora, pois, perdoa-lhe os pecados, né, perdoa o pecado do povo, né, ou se não, né, risca-me, né, peço que tire o meu nome do livro, né, que você escreveste. Então Deus vem e fala, né, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Ou seja, né, Deus perdoou, né, o povo ali naquele momento, mas ele disse, né, que dali para frente ele riscaria, né, do livro dele todo aquele que pecasse contra ele. E ele fala: vai, pois, agora e conduz o povo para onde te disse, né? Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado, né? Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que, né, que Arão fabricara, né? E aí depois a gente sabe, né, que nenhum deles chegaram, só dois, né? José e Caleb chegaram lá na Terra Prometida, né? Dos que saíram do Egito, né? Sim, Enfim, muitos ali ainda eram muito jovens, né? Não tinha, acho que nem 1 ano de idade, né? Esse aqui foi no primeiro ano, né? Primeiro ano e primeiro mês, provavelmente, né? Que isso aqui tudo aconteceu. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, gratidão, Pai, pelo dia de hoje, Senhor, gratidão, Pai, por cada ensinamento, Pai, que o Senhor traz ao nosso coração, Pai. Obrigado, Pai, por revelar aos nossos olhos, Pai, aquilo que é necessário, Pai, para cada um de nós, Senhor. Que nós possamos, Pai, cada vez mais, Pai, caminharmos contigo, Senhor, caminharmos em espírito, Pai. Nós possamos, Pai, escolher, Senhor, escolher a boa parte, Senhor, que é estar na Sua presença, Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia, Senhor, pela sua proteção, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, Senhor. Que o Senhor continue nos guardando, Senhor, nos abençoando, Senhor, iluminando nossas vidas, Pai, nossos pensamentos, Pai, o nosso modo de agir, Senhor, nos guiando, Pai, em tudo que nós fazemos, Senhor. Obrigado, Pai, por revelar, Pai, os nossos erros, Senhor, revelar, Pai, aquilo que nós precisamos cada vez mais ter discernimento, Senhor, e aprendermos, Pai, reconhecemos onde nós falhamos, Pai, reconhecemos, Pai, aonde nós precisamos, Pai, cada vez mais de Ti, Senhor. Que a Sua palavra, Pai, continue edificando nossas vidas, Pai, transformando nossas almas, Senhor. Trazendo nós, Pai, cada vez mais para próximo de Ti, Senhor. Que nós possamos, Pai, fazer com que essas palavras, Pai, possam refletir dentro do nosso lar, Pai, nas nossas relações com os nossas pessoas que a gente ama, Senhor, com nossos filhos, nossos cônjuges, Senhor, com os nossos irmãos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Pai, que o Senhor continue conosco durante essa semana maravilhosa, Senhor, trazendo muitas bênçãos, muitas transformações, Pai, para nós, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue nos protegendo sob o seu manto sagrado, Pai, nos revestindo da sua armadura celestial, Pai, que o nosso escudo da fé, Pai, esteja empunhado a todo momento, Senhor. Ô, Senhor, obrigado, Senhor. Que a espada, Pai, a espada do Espírito esteja empunhada, Senhor, que nós possamos, Pai, utilizá-la, Pai, da melhor maneira, Senhor, daquela maneira que o Senhor quer, Pai, que é a sua palavra, Senhor, que é a Bíblia, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Proteja, Pai, continue conosco durante o dia, Senhor, nos protegendo, nos conduzindo, Senhor. Vá na frente, Senhor. Vá na frente, Pai. Coloque seus anjos aqui conosco, Senhor. Preenchendo, Pai. E iluminando, Pai. Iluminando nossos caminhos. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados.